Fala pessoal, aula de hoje, fundos, topos, falsos rompimentos de fundos e topos. Então, sendo bem simples aqui na explicação, ó. Bom, eu já falei sobre isso, mas eu vou dar uma frisada e vou mostrar no gráfico para poder pegar um pouco melhor a visão. Então, você tem um mercado descendo aqui. O que confirma para mim que esse fundo aqui vai ser um fundo rompido é quando ele dá o candle stop e um candle além do candle stop, beleza? Esse fundo aqui foi rompido. Então, nesse momento aqui, eu procuro pensar mais o quê? Nas vendas. Continuo pensando nas vendas. Perfeito? Aí o mercado começa a subir. E ele deixa pra gente um outro topo aqui. Outro topo aqui. E começa a descer. Aí quando chega aqui, ele dá o candle de stop e rompe. Eu vou continuar pensando em venda? Não, porque ele me deu o candle stop desse fundo. Ou seja, esse topo aqui não se torna um topo, vamos dizer, confirmado de relevância. Por quê? Porque esse fundo aqui não se concretizou. Ele deu o candle stop e voltou, veio aqui para subir. Então, essa força do candle stop, ela vai mostrar para a gente muito mesmo. Vai considerar um topo ou um fundo rompido quando acima desse topo der o candle stop e der candle acima do stop. Outro dia me perguntaram a partir de quantos candles já considera inválido aqui para você continuar na venda. Um candle acima do candle stop, você já não pensa mais em venda depois que ele rompe um topo. Um candle só. Mas para você pensar em fazer uma operação, veja, sempre para a gente poder ter um alvo, é interessante que o mercado ande bastante. Então eu respondi assim, ó, a partir de 3, 4 candles, assim, ó, tipo 3 candles que já nascem em sequência, já posso pensar numa venda quando isso aqui, numa compra quando esse pullback acontecer. Beleza? Agora, para título de rompimento, passou de um candle acima do candle stop, ele já rompeu. Beleza? Mas por questão de força mesmo, de alvos, de tudo, é interessante quando ele faz acima de um candle. Beleza? Então, por exemplo, se você tinha aqui o mercado com esse fundinho relevante aqui, ó. Com esse fundinho aqui, ó. O mercado fez essa movimentação, beleza? E te deu esse fundinho. Que hora que esse fundinho aqui é rompido? Porque ficou ele para nós aí, ó. Que hora que esse fundo é rompido? A partir do momento que nasce um candle além do candle stop. Qual foi o candle stop desse fundo aqui, ó? Foi esse candle aqui. Esse candle aqui é o candle stop daquele fundo lá, ou seja, a partir desse candle, quando romper, eu já não penso mais em compra. Agora, olha como é a força do mercado quando vai chegando nessa região. Quando cria o candle stop, a galera tá toda entrando comprada aqui, ó. Para fechar o candle, o cara já entra comprado aqui, ó. Tá todo mundo entrando comprado. Por quê? Porque é o candle stop de uma tendência de alta que estava em vigor. Pum! A galera sabe que se romper esse candle, os compradores sabem que se romper o candle stop, eles não vão conseguir mais segurar e o mercado entra em tendência de baixa. Aí os vendedores vão mandar no pregão. Então, veja como é interessante essa questão do candle stop. Tá aqui, ó. Perfeito? Candle stop. Então, eu tinha essa marcação aqui, com esse fundo aqui. E a partir do momento que o candle stop for rompido, aí você pode atualizar a sua área de valor para ele. Esse aqui era o nosso candle stop. E a nossa linha, ela estava ali o tempo todo. Até que ela é rompida depois, ó. O mercado vem aqui e rompe o candle stop. Então, a partir daqui, você atualiza a sua área de valor para o candle stop. Perfeito? Atualiza aqui. Então, o mercado agora, quando voltar de baixo, ele vai ter essa primeira área de valor para poder fazer a continuação da tendência de baixa. Porque agora está confirmado que a tendência está de baixa. Preciso romper esse fundo para dar continuidade. Então, daí você pode colocar uma linhazinha. Aqui, ó. Tu vai coloca uma linhazinha no fundo. Candle stop, um candle além do stop. O mercado continua caindo. Quando o mercado romper um topo, aí você fala, opa, rompeu um topo, agora eu devo pensar em compras. Quando que você qual topo você vai marcar na situação? A partir do momento que esse fundo aqui for rompido, o topo da situação é esse aqui.
Beleza? Confirmadinho é esse topinho, porque esse fundo rompeu. Aí o mercado, vamos supor, chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó, que é do rompimento. Deixou esse topo. Esse topo aqui é igual a esse, ele só vai ser igual a esse quando esse fundo aqui for rompido. Enquanto ele não for rompido, ainda o da situação é esse. Beleza? Por quê? Tá, ele me confirmou o rompimento do fundo, mas esse topo aqui só se confirma quando rompe esse outro fundo. Vamos ver que hora que rompeu esse fundo, se rompeu esse fundo. Vamos lá. Deixa eu botar uma linha horizontal aqui. Candle stop. Esse candle aqui, ó, ele está tocando range. Esse aqui é inside. Esse aqui é o candle stop. Ah, rompeu o candle stop. Tem vendas? Tem. Você pode pensar em vendas? Pode. Sem problema nenhum. Desde que você tenha consciência que agora, nessa movimentação aqui, ó, aquele topo que era o topo da situação, lembra que era esse? Agora ele vai vir para o topo que essa situação aqui, ó, deixou. Então, ficou isso aqui, ó. Então você vai trabalhar com essa situação, que é quando esse fundo foi rompido. Então esse fundo deixou esse topo. Esse aqui foi coberto por esse. Só que você só aceita essa cobertura a partir do momento que o fundo é rompido. Beleza? Se esse fundo não fosse rompido, ele seria o da situação, e assim que o rompimento dele acontecesse, você pensaria em compras. Como rompeu esse fundo, é esse aqui, ó. Você está com esse fundo e você está com esse topo. Então vamos lá. Perdão pela tosse, gente, estou meio gripado. Para esse fundo aqui foi apenas o candle stop. O mercado começa a fazer um pullback. Você tem venda. Você tem venda só na hora que ele quebrar a estrutura. Se ele não quebrar a estrutura, você não tem venda. O mercado deixou um topinho aqui de referência. Você percebe isso? Quando eu falo para você assim, ó, você vai pensar nessa venda. Eu acabei de explicar lá, ó, você tem o candle stop aqui, esse candle aqui, ó, aliás, esse candle aqui é o candle stop. Nós estávamos com esse fundinho aqui, ó. Ele deu o candle stop e rompeu o candle stop. Beleza. Eu acabei de falar para vocês, eu dou preferência quando além do candle stop acontece pelo menos 3 candles. Aí essa volta, quando ele volta, eu penso na venda. Entende? Tudo ele vai te mostrar uma força. Nessa força, quem vai mandar, cara, é a quebra da linha de continuidade ou da linha de tendência. Você tem uma linha aqui assim, o mercado começa a subir, você vai ter uma outra aqui? Tem. Então a quebra dessas linhas que vai dizer para você o momento que você vai ter que fazer a sua venda. Você tem que ficar ligado, por isso no minuto é interessante. Quem está olhando nos 5 minutos, nos 10 minutos aqui, cara, tá vendo só candle subir. Entendeu? Muitas vezes não vê essa estrutura toda acontecer. No minuto tem essa vantagem. Beleza? Então eu tenho esse topinho de referência aqui e eu tenho esse topinho de relevância aqui para trás. Ficou aqui para trás, ó. Ele não chega nem lá. Infelizmente, né? Senão seria uma venda melhor ainda. Então ele deixou esse topinho aqui. Então aqui você vai ter que operar a quebra da estrutura. Voltou, vai te desenhar o ombro, cabeça, ombro. Aqui você tem um ponto para aproveitar. Agora, o seguinte. Quando você tiver numa linha de colapso ou euforia, o mercado deu um gatilho para você aqui, ó, mas não rompeu linha. Entendeu? Não rompeu linha. Enquanto ele não rompe linha, ele pode sempre estar querendo buscar mais embaixo. Deu um gatilhozinho, mas ele pode vir aqui e aqui ele faz isso. E quando ele faz isso, ele faz com o candle de stop desse fundinho. Beleza? E ele rompe aqui com o candle gatilho. Quando volta aqui, sem romper esse fundo, se ele não romper esse fundo e der um gatilho para você, você tem uma entradinha, tá? Só para vocês entenderem. Nessa movimentação aqui, ó, de colapso e euforia, que são as movimentações menores, né? Deixa eu apagar esses desenhos aqui. Vamos lá para o topos e fundos, confirmados e os não confirmados, ó. Tu dá um dezoom aqui, ó. Tu começa a ver que o mercado, quando ele desce aqui, ó, esses topos aqui, ó, você não marca, porque eles já foram cobertos. Tá vendo? Então você tem esse fundo aqui, foi coberto aqui atrás, ó. Então você tem esse fundo,
quando o mercado chegou aqui, né? O que você tinha? Você tinha esse fundo. Então, ó, esse é o desenho. Você vai desenhar aqui. Mais interessante é você vir aqui, por quê? Porque o topo, após o rompimento desse fundo, é esse aqui, ó. Beleza? Então, esses aqui são... Aí você fala, que hora que rompeu esse fundo aqui, ó? Aqui. Então, você quer marcar o topinho relevante aqui, ó. Sempre que rompe um fundo, aí você traz pro... Rompeu aqui, aqui você está no desenho pequenininho já não está tendo rompimento de fundo. Aqui é só para você observar a divergência acontecendo. Opa, aqui rompeu. Dá para operar o terceiro toque da linha? Tranquilamente. Busca esse topo, e se ele continuar rompendo, outras regiões aí, né? Esse fundo aqui que ele veio, ó. Então é sempre assim, ó, 3 pontos a serem buscados. A linha de tendência, é esse fundo aqui, essa zona de valor e essa zona aqui de cima, beleza? Tenha sempre isso em mente. Essa região aqui, se for uma quebra de estrutura, você espera a quebrinha de estrutura, beleza, chegou aqui na linha aqui, deu a quebra de estrutura, beleza, tem venda, ou nessa região de valor, ou nessa região de valor. Se ele passar essa região de valor, aí você já não pensa mais em venda, tá? Pensa só em compra. Quando ele está subindo aqui, ó, e aí ele rompe, vem testar, já faz um pivô aqui, ó. Que hora que ele rompe esse topo, aí você tem que pegar lá, aproximar, deu candle de stop. Olha a diferença quando rompe um topo assim, ó. Quando eu falo para vocês da amplitude, você pega aqui, ó, você divide um pivôzinho desse, um começo de pivô desse no meio, tá vendo, dividiu no meio. Se ele chegar nesse alvo aqui, ó, aí você já tem um alvo interessante, o mercado voltar. Para quem está operando aí com um quadrante, assim é mais interessante. Agora, por exemplo, ele chegou aqui, ó, rompeu um pouquinho de nada aqui, você vai pensar nessa compra? Não. Se ele conseguir andar pelo menos um quadrante, significa que ele replicou essa perna. Por quê? Olha só o pullback, ele dá uma replicância dessa mesma perna aqui, ó. Oh, beleza, chegou no alvo, tranquilo? Aí dá para você pensar nessa compra aqui, quebrando a estrutura, beleza? Você projeta essa movimentação aqui, ó, para cima, você vai ter uma nova amplitude. As amplitudes aqui, ó, uma nova amplitude. Olha só, rompimento fraquinho dessa amplitude. Olha que rompimento fraquinho. Você tem compra? Tem, mas quando o rompimento é fraquinho, melhor que você compre aqui na zona de baixo, onde tem esses gatilhos. Por quê? Porque está muito fraco. Então ele pode muito bem vir aqui, ó. Você vê que quase não é um rompimento. Vir fazer um ombro, cabeça, ombro e cair. Ele está bem fraco. Está rompendo uma linha de tendência. Perfeito? Então esse rompimento, quando ele dá pelo menos assim, ó, você divide o pivô no meio, quando ele dá um quadrante, você fala, opa, beleza. Beleza. Posso pensar. Assim como na venda também. Você viu que o mercado rompeu a linha do pescoço aqui, ó. Ele rompeu a linha do pescoço. Então você pode projetar isso aqui para baixo. Então vamos projetar isso aqui, ó. Você pode dividir ele ao meio, que ele vai te dar regiões fortes. Tá aí. Dividiu ao meio. Chegou próximo aqui, ó. Confirmou o rompimento daqui de trás, chegou próximo, chegou na linha. Olha o tanto que ele rompeu. É diferente de só uma cabecinha, que nem isso aqui, ó. Ah, eu vou pensar nessa venda aqui. Você pode até pensar, mas olha como que rompe fraco. Eu falo em questão de amplitude, tá, gente? Amplitude. Agora, em questão de leitura de candle, é rompimento? É. Deu um candle além do stop, é rompimento? É. Você está aqui com a sua linha de euforia traçada. Na euforia você já vai perceber que ela vai te dar certos pontos relevantes. O mercado rompeu um ponto relevante, voltou, não rompendo esse fundo. Ele pode vir até esse fundo aqui, ó. Pode vir testar essa linha aqui de forma inversa. E aí na quebra da estrutura você tem a compra. Beleza? Aqui ele rompeu antes, né? Como eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Esse topinho aqui, ó. Ele se confirma o rompimento dele nessa região aqui, ó. Aqui não tinha rompido não, foi falso rompimento. Entende? Ó, ele praticamente duplica isso aqui. Então nessa volta aqui, esse topo se tornou então um suporte. Beleza?
esses topos de trás aqui, ó, eles vão se tornar alvos. Todos eles se tornam alvos, certo? Assim como no inverso, você está aqui o mercado subindo, de repente o mercado começa a cair, os fundos se tornam alvos. Todos os fundos se tornam alvos. Não precisa de projeção nem nada, é só se olhar o fundo, rompeu esse fundo, ele vai buscar, cadê o próximo fundo? Está ali, ele vai buscar lá. Topos se tornam alvos. Ele continua rompendo, Fundos se tornam alvos. Os fundos lá para trás, ó. Isso aqui foi alvo, alvo. Até aqui foi alvo, ó. Quando rompeu aqui, ó, ele veio no alvo. E aí todos os outros fundos que tiver serão alvos. Beleza? E quando é pra frente, tipo, ele está cobrindo os fundos aqui, ele vai deixar os topos, que serão alvos, e os fundos confirmados. Esse fundo aqui, quando rompe esse fundo aqui, esse fundo é um fundo confirmado e rompido. Beleza? Aqui, ó. O que torna esse fundo aqui um fundo confirmado? Quando rompe o topo, mesmo que seja de referência. Então ficou um fundo confirmado. Se o mercado subir lá não sei aonde, ele vai deixar vários fundos. Esse fundo aqui é um fundo que ficou em aberto, o mercado vai chegar aqui como alvo. Aqui como alvo, outros fundos como alvo. Alvo. Beleza? É assim que se põe em prática topos e fundos. Para quem quer operar nos 5 minutos, nos 5 minutos os trades são maiores, beleza? Mas você continua na mesma questão do rompimento de topo. Você está aqui, ó. Para você considerar um rompimento desse topo nos 5 minutos, também precisa romper o candle stop dos 5 minutos. Está aqui o candle stop é rompido, beleza? Quando o mercado volta, está mais seguro para você fazer um trade, né? Aí você vai trazer para esse topo. Que hora que esse topo foi rompido? Candle stop, o mercado tenta voltar, não consegue, faz pronto, foi rompido. E assim você vai trazendo para frente ou para trás, fundos e topos, sempre marcando. Por exemplo, subiu aqui, desceu, ó, desse fundo até esse topo, então tem esse topo aqui, ó, meu topo relevante. O mercado foi lá, deu candle stop, daquele topo lá, ó, ele deu candle stop. Por que o stop é esse e não esse? Porque esse aqui está coberto, ó. Esse aqui que é o candle stop. Deu candle stop, o mercado só desabou para baixo. Que hora que ele rompe aquilo lá, ó. Vamos colocar uma linha lá no candle stop e ver quando é que esse candle stop aqui é rompido. Rompido aqui. Rompeu o candle stop. Posso pensar em compra? Pode pensar em compra. Espera a confirmação do gatilho. Vai te dar um pullback aqui, ó. Uma linha. Reposiciona ela porque deu um candinho vermelho. Aí você fala, opa, rompeu a linha de tendência. A linha de tendência é de suma importância. Não é porque deu gatilho que você vai entrar. Ele sempre vai te dar uma linha de tendência, gente. Por quê? Porque ele não dá o gatilho tipo 2. O que é o gatilho tipo 2? Gatilho tipo 2 é aquela volta que o mercado dá. Tá subindo aqui, tá subindo, tá subindo. De repente, ele te dá um gatilho de venda. Ah, vou entrar vendido aqui, mesmo que seja venda de valor. Ele não vai chegar e vai voltar lá dentro de novo? Que é o gatilhozinho tipo 2. Ele vai voltar aqui, ó. Às vezes ele pode dar o candle stop. Então, quando ele der isso aqui, ó, a primeira coisa que você vai ter é uma linha de tendência. Chegou lá no candle stop, você está numa tendência de baixa e ele deu gatilho, sem romper a linha. Você já vai ficar ligado, falou, não rompeu a linha. Agora, se ele dá um candle stop e dá um candle assim, ó, gatilho, rompendo o stop, perfeito. Aí você já tem várias confirmações. É o candle stop, está rompendo a linha que veio daqui de baixo e está formando aquela figurinha que eu falo para vocês, que é tipo um N. Esse Nzinho, sem romper esse topo aqui, ó, é fantástico para ganhar o dinheirinho, tá? Porque como foi falso rompimento desse topo, o fundo não é esse, o fundo é esse aqui. Beleza? Então gravem bem, rompimento de topo e fundo é demasiado importante. Você está aqui, ó, que hora que eu considero o rompimento desse topo? Quando tiver candles acima do candle stop. Cadê o candle stop? Está aqui o candle stop. Rompeu ele? Rompeu. Posso continuar pensando em compra? Pode continuar pensando em compra, deve. Que hora que você para de pensar em compras? Quando o mercado vem e rompe um fundo.
de referência. Que hora que ele rompeu esse fundo? Quando ele criou um candle além do candle stop. Candle stop, tá vendo? Além do candle stop. Posso pensar em venda? Pode, deve. O mercado aqui deixou esse topo para você, não pode romper. Começou a fazer um pullback, espera a quebra de estrutura, mas você tem venda. Você tem venda, beleza? Seja para fazer uma venda com um fundo mais alto, mas você tem venda. O mercado vai subindo aqui, ele dá gatilho para você, ó. Vamos lá. Olha que eu estou nos 5 minutos, tá? Gatilho tipo 3, ó. Se o mercado veio e fez uns movimentos meio esquisitos, você tem que esperar o gatilho acontecer, tá rompendo topinhos e tal. Tudo bem, mas você tem a venda? Tem. Chegou aqui, se for o ponto mais alto, ó. O único momento nessa subida toda que ele faz isso é aqui, ó. Ele dá um gatilho, o mercado entra no range e dá o gatilho 3 sem romper o topo. Então você tem entrada? Você tem. Beleza? Esse aqui é o único momento nessa subida. E vocês vão observar isso, subida, descida, que o mercado vai dar um gatilho. E o único gatilho que ele dá depois é dentro desse range. Isso é para venda, para compra, para tudo, tá? Você está descendo aqui, ó, você vê um gatilho de compra. Beleza? O mercado veio mais embaixo. Você só marca a sua linhazinha. Fala, deixa eu ver aqui qual que é a referência. É esse aqui. Qual que é o gatilho? É esse aqui. O gatilho não. O topinho do referência. Deu gatilho. Foi. Voltou aqui, ó. Esse candle aqui, ó. Sofre um novo gatilho. Pronto, gatilho tipo 3. Vai vir buscar essa região do topo. Deu 2 gatilhos, gente, na mesma região. Você tem que pensar no trade, que seria um trade mais confirmado. Deu gatilho. O mercado volta, dá gatilho de novo. Vem no 50% desse candle da referência e vai no topo. O topo é o alvo. Sempre o topo será o alvo. Quando o candle dá só um candle gatilho, qual é o seu alvo? É esse aqui. Beleza? Então acho que era isso, gente. Candle stop, falso rompimento de topo, falso rompimento de fundo. Mostrei no 5 minutos, mostrei no 1 minuto, no 10 minutos, em qualquer tempo gráfico. Você pode observar, ó. Você vai perguntar assim, poxa, então convém eu ficar olhando no 10 minutos? Não, no 1 minuto você pode, que também funciona. Isso aqui é a lei do mercado, é independente do horário. Esse aqui, por exemplo, é o candle stop desse topo aqui no 10 minutos. O que acontece? Pum. Fala, poxa, no 1 minuto eu não vejo isso. No 1 minuto eu vejo que ele rompeu esse topo aí. Sim. No 1 minuto você vê que rompeu. No diário, então, você não vai nem ver rompimento direito. Ah, no minuto rompeu. Beleza. Você tem um trade? Tem. Qual foi o primeiro momento do pullback? Foi aqui, ó, um gatilho. Voltou ainda. Testou o topo. Ó, chegou nessa região aqui, ó, desse candle aqui, ó, que já tinha levado o gatilho, leva um gatilho de novo. Esse gatilho aqui é o gatilho inverso, né? Quando chega nessa, tá testando o topo, eu posso comprar? Cara, o risco é todo seu, não tá rompendo o topo aqui, ó. Se você comprar é scalpzinho. Perfeito? Então é assim. Você tem compra garantida? Tem. Que hora que você vai comprar? Você vai comprar na hora que o mercado romper a estrutura. E se não romper e continuar rompendo lá para baixo? Beleza, você não faz a compra. Você vai operar no 10 minutos? Eu não opero no 10 minutos porque ponto de entrada para mim no 1 minuto, nesse caso aqui, ó, seria do gatilho invertido. Lembra que eu falo gatilho tipo 4? Quando o mercado chega nessa situação aqui, ó, ele dá o gatilho para você, ele voltou. Esse candle aqui, ó, ele tem que subir, ele não pode sofrer esse gatilho aqui. Se ele sofrer, a partir daqui você pensa em venda. Certo? Então é exatamente isso. A partir daqui você pensa em vendas. É o gatilho tipo 4. Isso é para cima e isso é para baixo. Tá bom? Se lá numas alturas ele dá um gatilho de compra para você. Tá aqui, o mercado volta. Volta. Não voltou no melhor ponto, então ele tem até o candle stop para trabalhar. Mas olha só. Aí desce, desce, desce. Dá outro gatilhinho de compra, que é o gatilho tipo 3. Então você vai ter a entrada, né, no 50%. Aí a partir do momento aqui que começou a subir, já não pode dar gatilho. Se ele desse um gatilho aqui, ó, o mercado ia cair. Não pode.
Depois que ele pega a ordem do gatilho tipo trade, ele tem que subir. Ele não pode mais ficar dando gatilho de venda. E por outro lado do mesmo jeito. Beleza? Espero ter ajudado aí, gente. Gatilhos. Isso aqui é simples, mas ele é simples e utilizável nos melhores pontos. Nos melhores pontos. Os melhores pontos são após rompimento de estrutura, topos duplo, fundo duplo. Um topo duplo pode ser um topo onde não haja o rompimento do topo, entendeu? Ele vem, dá o topo para você, dá o candle stop, dá gatilho, ali não foi rompimento. Então, falsos rompimentos é importante identificar. E os rompimentos reais, né, que acontecem, para você saber onde colocar a sua linha de tendência, ou mesmo as suas linhas de suporte e resistência. Tá ok? Espero ter ajudado. Próxima aula eu vou fazer uma aula sobre o checklist operacional. O que você precisa antes de entrar no trade observar no mercado. A tendência que ele está, entendeu? O que ele está fazendo no momento. Então eu vou fazer um checklist bacaninha, porque com o conhecimento que eu já passei até aqui, já dá para vocês aproveitarem alguma onda do mercado aí. Beleza? Então fiquem com Deus aí, bons estudos para vocês e bom final de semana, bom domingo. Um forte abraço.